E a gente estava falando de esquadrias. Exatamente. Na verdade, de aberturas, porque a nossa intenção não é entender a articulação propriamente quando a gente está lidando com o aspecto climático na arquitetura. A gente está preocupado com a maior possibilidade, maior ou menor possibilidade de conforto. Nossa, eu vou entrar aí no estado. É o outro. Parece um teu. Não é aqui. É muito chato. É o outro. O outro tá pior, né? Esse está um pouquinho mais delicado, né? Dá para deixar ele. Mas, então a gente estava preocupado com a quantidade de conforto que pode trazer para a questão especialmente térmica, mas também vai ser útil para a questão da qualidade do ar, porque ele vai garantir a renovação do ar, entender como as janelas podem ser trabalhadas. Bom, antes de eu começar, vou primeiro falar delas, depois a gente vai ver algumas variações que são mais comuns dos prédios contemporâneos em cima disso aqui. Gente, essas aqui na verdade são os tipos básicos que vocês vão ver. A janela tradicional mais antiga, mais utilizada no passado, era a janela de abril. Então as casas antigas elas têm muito isso ainda, especialmente as que eram feitas em madeira. Só que a gente sabe que a janela de abril ela tem alguns inconvenientes, especialmente por conta dos edifícios em altura e das casas em andar. Ela começou a ser não muito utilizada pela questão da segurança. Primeiro que no andar térreo, quando você abre uma janela de abrir, você tem a possibilidade de bater em alguém. O passeio fica ocupado por ela também se você tiver um passeio externo no acesso ao edifício e no acesso à edificação residencial, inclusive. A limpeza dela é difícil porque uma vez que você abre, você não tem acesso, né? Ela fica virada para o lado mais externo ainda, especialmente se a gente pensa nas janelas que estão do lado de cima. E sem falar que quando ela está aberta, ela vai dar contato direto para as intempéries, ou seja, a chuva, ela não tem um meio termo para fazer a proteção, por exemplo, em relação à chuva. Então ela não é uma... e outra coisa, as portas de material pesado, janelas de material pesado, elas costumavam emperrar muito, dá muito problema. Então ela foi uma janela que hoje em dia, ela caiu praticamente no desuso, somente em situações especiais, quando a gente tenha problemas na utilização da maioria delas, é que a gente vai apelar para uma porta de abrigo, uma janela de abrigo, que ela não é muito usual. A janela que a gente vai encontrar como uma janela mais comum é a deslizante ou de correio. Essa é a mais utilizada das edificações. Só que ela também não é a melhor do ponto de vista climático não, tá? Porque quando você abre a janela, você no máximo vai ter ventilação só até a metade. Então ela não é tão bom para ventilar quanto a porta de abrir era, por exemplo. A janela de abrir era. Nossa, eu encacetei que eu estou falando porta. Hoje eu quero uma porta. Não me dê uma porta, pelo amor de Deus. Eu necessitava de porta. Porta embaixo de mim, saia tudo logo, não estou aguentando mais você. Não, é janela que a gente está estudando. Então, a janela de correr, ela é prática para questão de manutenção, ela é relativamente simples de limpar, porque a dimensão que você tem, ela normalmente é passível de limpeza com os braços, então porque uma vai sobrepor a outra, só que ela tem esse inconveniente, né? Da questão de você não conseguir ventilar o suficiente o espaço. Outra que também está bastante utilizada é a Maximar. Tá? Aí a gente vai ver duas nomenclaturas. Normalmente alguns vão chamar Maximar essa que prende em cima e muitas vezes Maximar essa que tem uma articulação um pouco afastada da parte de cima. É mais comum essa daqui ser chamada porque ela inclusive ela facilita um pouco mais a ventilação quando tem a parte de cima também recuada, que é quando tem aquele artifício que a gente está vendo na janela aqui da sala, onde ele não é preso na articulação exatamente no canto, são feitas as fixações na lateral e aí acaba dando uma folga. Gente, a Maximar, ao contrário do que o nome diz, ela não é maximar coisa nenhuma, e a gente pode até entender, dependendo do vento dominante, que ela pode vir a ser mínimo A, porque normalmente a maximar ela vale toda, ela tem um limite, até porque se ela não tiver um limite, ela se torna uma janela perigosa. A maioria das maximar elas tem um amortecedor
tá? Que inclusive ele dá uma alavancada na pessoa quando ela abre ela vai de vez até ela parar no freio dela. Então, por conta desse motivo, se você tem uma janela dessa numa casa que tem criança, há um risco de, como a criança é leve, ela enxuga com a janela e manda ver, né? Então, por isso que ela é normalmente utilizada como um freio. Mas essa daqui, elas costumam ser mais utilizadas em janelas de banheiro, em janelas que não são principais, tá? Na janela mesmo de uso de residência, só quando o arquiteto ele tem um insight diferenciado. Eu, por exemplo, uso muito Maximar, uso bastante, porque eu gosto de colocar minhas janelas até 50 centímetros de altura. Eu acho agradável abri-la dessa maneira. A Maximar ela tem uma vantagem, ela é interessante para se proteger da chuva. Quando você abre ela continua lá com a proteçãozinha dela, então ela nunca vai te desproteger. Então é por esse motivo que eu gosto de usar a Maximar, tá? Uma variação, na verdade a Maximar ela é uma variação da janela basculante, que é aquela que a gente prendia na porção superior. Só que alguns fornecedores vão chamar isso aqui de Maximar, prendendo em cima, outros de basculante, tá? Então eles ainda fazem essa confusão com a nomenclatura dos dois. A diferença é onde que ele se articula, totalmente em cima ou só um pouquinho próximo da parte superior, porque a maneira de prender é na lateral. Essa daqui, que é Maximar com a parte de cima aberta, ela favorece a ventilação, porque ela tanto deixa o ar quente sair pela parte de cima, como deixa o ar frio penetrar pela de baixo e penetrar inclusive por cima. Então tem duas possibilidades de acesso da ventilação. Professor, é Maximar, né? Olha, o Maximar, ele é uma simplificação do nome inicial, do nome completo, que seria Máximo A. Máximo é uma abreviação, tá? As duas formas elas aparecem especificadas nos fabricantes e as duas estão corretas. Máximo A ou Maximar, tá? As duas são corretas para as especificações. A última que a gente vai ver, janela pivotante. A janela pivotante é, na verdade, uma Maximar onde o local da articulação é no meio, então ela gira dos dois lados, tá? A gente vai ter um inconveniente dessa que é pivotante, dela ocupar espaço no layout interno do edifício. Então, se você sabe que tem mobiliário que se aproxime dela, você não vai trabalhar com essa pivotante, porque existe a pivotante horizontal, que para mim é também um tipo de basculante, existe a vertical. Ambas elas têm esse inconveniente de bater nos móveis. A que está na horizontal, como normalmente utilizada na parte superior, é menos comum que ela interfira. Agora, as que vão embaixo na vertical são mais comuns, que eu inclusive uso bastante também. Vocês vão ver depois a dificuldade que é ventilar e iluminar closet. Então eu, por exemplo, uso muito dessa daqui na vertical, no closet, porque eu faço uma fita fininha e acabo resolvendo bem os problemas, né? A gente vai ver a dificuldade, tem que botar espelho, tem que ventilar pouco, tem uma série de coisas que a gente vai ter só na aula de noção de arquitetura de interiores, mas vamos ver por que eu acabo apelando. Coisas que não estão escritas aqui. É muito comum o pedido dos moradores, por exemplo, de edifícios, além da janela tradicional, seccionar ela com uma bandeira. Todo mundo sabe o que é bandeira? Bandeira, gente, é aquela testinha que fica ali em cima da janela, que no nosso caso aqui é fixa. Mas alguns moradores dizem assim, não, eu quero uma porta de correr, mas eu quero abrir, eles chamam de bandeirola, né? Popularmente é bandeirola. O cliente meu fala bandeirola. Eu quero a bandeirola lá em cima para quando estiver chovendo, eu abro só de cima e a de baixo fecho. Então isso é um pedido comum, tá? Nos projetos. Essa daí, eu não sei nem dizer para vocês, acho que a pessoa está reduzindo a quantidade de ventilação e prefere ter somente iluminação na parte superior, quando faz uma bandeira fixa, tá? Normalmente existem bandeiras também em cima das portas, mas é menos comum do que nas janelas. Janelas também costumam apresentar bandeiras. Algumas variações dessas esquadrias que a gente não está conversando agora. Uma delas eu já vi exemplos quando a gente vê arquitetura, noção de arquitetura de interiores. Cortina de vidro, já ouviram falar? Cortina de vidro, gente, é um enfileiramento de janelas pivotantes. As janelas, além de pivotante, elas são de correr. Imagina que existe um pivô em cima e outro embaixo, ela gira assim, ó, fazendo esse giro que a gente está vendo aqui na vertical, e esses dois pivôs, eles estão dentro de um trilho em cima e embaixo. Você consegue ver esse painel?
gira ele e encostar no canto. Aí você acumula ele lá no canto como se fosse uma sanfona. Quando você quer fechar, gira os painéis frontalmente de novo e vai ocupando eles aqui até fechar completamente. Normalmente nas varandas que a gente trabalha com cortina de vidro. Oi? Cortina de vidro. Cortina de vidro. É de vidro. É de vidro. Tá vendo? Olha, pode fazer a cortina de madeira, de metal, mas a comum é de vidro. Ela sempre falando. fugiu assim. Então, gente, são portas horizontais. Eu não conheço outro sistema que não seja o giro vertical. Normalmente é o giro vertical. Tá, ela fica presa em cima e embaixo. Você só vê o vidro. E aí tem um pivôzinho cá do lado. No máximo uma articulaçãozinha no canto para trancar, para travar ela, um vidro na outra. Praticamente uma piscina rígida. É um tipo de PCA na rígida, é isso. Pele de vidro. É considerado janela de pele de vidro. Porque ela É, assim, a pele de vidro, eu ia até pegar no próximo item que eu ia falar mesmo. O que é pele de vidro? Que tu já conhece, mas talvez a maioria não conheça. A característica fundamental da pele de vidro é porque a gente olha para a fachada, a gente não vê esquadria, a gente só vê vidros, eles bem próximos uns dos outros. Por quê? A esquadria que dá sustentação a esse vidro fica por trás, e aí você não vê ela como aparecendo na composição arquitetônica. Isso é muito interessante para quem está buscando um visual mais limpo, uma coisa mais prática, inclusive no dia a dia. Só que ela pode ser articulada para abrir, ventilar ou não. Inclusive você pode fazer combinações do pano de vidro para que numa região abra, na outra tenha maximar, na outra. Então, normalmente as peles de vidro, elas não são feitas com os outros sistemas, elas são comumente apresentadas dessa maneira aqui ou desta. Então é mais comum desta, inclusive, maximar tradicional, tá? E deixa um pouquinho de folga por cima. Então, isso daqui, os painéis são divididos, você começa a ver as divisões do vidro, aí pode ser que tenha alguns que sejam fixos, outros que não. Quem está dentro da edificação vê a esquadria certinha. Normalmente em alumínio, tá? É pouco comum que as peles de vidro sejam com a esquadria interna em outro material, que não seja alumínio. Tá bom? Então esses são os principais. Tem até, mas aqui no Brasil não é muito comum, tem um sistema de fixação de spider. Você já viu? Os metalzinhos que tem umas perninhas assim, aí segura o vidro nas quatro extremidades aí prendendo. Parece uma aranhinha mesmo. Você só vê o vidro e as aranhinhas prendendo. Mas a spider não permite articular, é só para fechar com o vidro e acabou. Não dá para você fazer janela em spider. Então essas são as principais maneiras de articular, gente. Vocês vão precisar em alguns momentos ambientes muito grandes, pé direito duplo, trabalhar com uma dimensão de vidro maior. Então vocês vão começar a pensar nas peles de vidro, nos vidros fixos mesmo, que são somente para iluminar. Mas quando esse vidro é somente para iluminar, precisa ter a ventilação através de esquadrias outras que não aquela do impacto visual que vocês criaram e também da iluminação que vocês estão pensando. Ventilação ela é necessária, você não pode botar uma esquadria daquela numa grande área e achar que você está cumprindo o papel da abertura necessária para o funcionamento da arquitetura. Tem que realmente pegar algo que seja articulado para ventilar, tá? E normalmente procurando entrada e saída do ar. Essa pele de vidro, hoje estão sendo os novos edifícios, né, a grande maioria estão utilizando ela. O custo-benefício dela, pelo fato de não precisar questão de manutenção, revestimento, só faz o reboco, é mais viável. Porque lá na empresa que nós trabalhamos, o fachada, eles pediram para fazer dessa pele de vidro. Só que aí eu tinha tinha que identificar o nosso, né? Porque se tiver voltado com essa, vai matar de. Já está aprendendo. Olha só. Uma pele de vidro, um pano de vidro, né, que é mais comum, ela custa 3 ou 4 vezes mais que a articulação comum. Então você precisa estar muito consciente do custo-benefício para aplicar. Normalmente em edificações de pequeno porte, você não tem custo-benefício comum, porque o valor dela é tão alto que inviabiliza outros elementos da arquitetura. Agora, nas edificações de médio e grande porte, o pano de vidro passa a ser um elemento
de retorno no custo-benefício. O que você paga para ele, ao longo dos anos de edifício, você recebe em retorno por não precisar da manutenção, por não ter problemas de articulação, por N outros fatores. Tá? Também não é muito barato deixar de fazer o pano de vidro quando você prepara vidro em grandes dimensões, porque vidro de grandes dimensões é mais caro. Gente, vidro para você colocar no edifício, ele precisa ter uma modulação que depende do tamanho da fornalha da cidade onde você mora. Brasília tem um tamanho X de vidro para ser fabricado. A partir desse tamanho você manda fazer em São Paulo, porque não tem mais aqui. Então tem que ser feita a pesquisa. Normalmente os fornos eles têm até 2,5, os fornos de vidro pequenos, e tem outro de 4 metros. Essas são as duas medidas mais de referência, tá? Para tamanho de vidro máximo. Aí o que acontece após esse tamanho? Então eu não posso fazer uma fachada de vidro que tenha 5 metros de altura? Pode, só que você, enquanto arquiteto, vai planejar aonde é a emenda só. Como é que você quer diagramar as divisõezinhas do vidro, já que ele não tem como ser maior do que 4? Né? Então você já programa isso. E se você não programar, o cara da vidraçaria chega lá no teu cliente e programa sem você participar. E pelo menos a maioria faz isso. Quando os clientes eles não têm mais noção. 4. No Brasil a gente não tem formário de máximo isso. Ficou claro, gente? Se tiver alguma dúvida aí. A gente está falando de outro aspecto aqui da questão térmica, que é a questão do isolamento. Isolar quer dizer trabalhar com materiais que tenham uma característica de condução térmica baixa. Nesse sentido, nós vamos ver vários materiais do mercado que estão nos auxiliando. A gente vai ver poliestireno, poliuretano, vamos ver vermiculita, vamos ver lã de rocha, lã de vidro. Tudo isso são palavras que podem ser utilizadas para vocês como maneira de trabalhar com os problemas técnicos e acústicos, já que normalmente esses materiais, por eles terem um índice de densidade muito alta, eles tanto conseguem isolar calor quanto eles conseguem isolar o som. E normalmente, quando eles são utilizados na construção civil, eles são aplicados da maneira de um sanduíche. Então, ou você coloca dentro de 2 camadas de um outro material. É muito comum, por exemplo, nas telhas termoacústicas, eles é colocado uma camada de alumínio em cima, uma camada de alumínio embaixo e o poliuretano ou o poliestireno expandido dentro. Okay? Dentro das paredes tem de várias maneiras. Tem como você colocar no reboco externo, no reboco interno, e tem como você fazer uma parede dupla, porque inclusive dessa maneira aqui a gente aumenta a quantidade de massa a ser vencida, e além de a gente ter isolamento, a gente tem uma redução da troca de calor por inércia térmica, né? Então a gente vai atingir 2 quesitos. Mas aí, nesse caso de paredes, a gente utiliza qual? É comum, no caso de uso em reboco, trabalhar com vermiculita na massa. É uma técnica que eu vejo sendo muito reutilizada, mas, na boa, os arquitetos eles estão cada vez menos preocupados. Eu, por exemplo, quando eu projeto, a não ser que haja um pedido expresso do dono, eu vou trabalhar com isolamento, não é muito comum essa prática aqui em Brasília, tá? Mas quando o cliente já chega com essa indicação, olha, eu preciso, eu quero, aí a gente trabalha com esse tipo de material, tá? Vermiculita é uma opção. Existem aditivos que você colocar na massa com essas características. Vermiculita é um exemplo, tem outros, tem vários outros que eu não vou saber te dizer agora, tá? Tem, por exemplo, o isolamento de poliestireno expandido, EPS. EPS vocês sabem que é o isopor, né? Mas o isopor que é utilizado na construção civil não é o mesmo índice de densidade que tem no isopor que você usa no trabalho escolar. Eles são outros tipos de... outra composição, tá? Para a gente chegar nesse resultado que tem uma característica térmica mais interessante, durabilidade, resistência a chamas, que muda também. Então, qual é o nome mesmo? LPS, nome dela, vermiculita. Você vai isolar só térmico ou acústico? A maioria dos materiais que eu falei agora, eles são para isolamento tanto térmico quanto acústico.
Aqui, por exemplo, a intenção dessas mantas que são colocadas aqui, aluminizadas, elas normalmente têm algum tipo de material asfáltico, tá? A base de petróleo, derivado de petróleo, com uma película aluminizada para poder fazer a proteção dela. Então, esse daqui já é outra maneira de fazer o isolamento somente térmico. Algumas pessoas colocam normalmente logo abaixo da telha, adjacente ao forro. Então, é uma outra maneira também de trabalhar. Ele, além de isolar para a questão térmica, ele também é uma proteção adicional contra a infiltração. Esse caso aqui. Ele vai ajudar nesses dois sentidos. Eu, particularmente, acho mais barato, mais eficiente, mais lógico e mais aproveitável em todas as instalações e no sistema estrutural o sanduíche de ar que é gerado entre a proteção que você está colocando na cobertura e a própria laje da casa. Se tem uma coisa que eu acho que todo pobre precisa na sua casa é laje. E mostra que ele não bota a laje para economizar dinheiro, ele gasta o dobro com um monte de porcaria e fica com a casa toda infiltrada, quente, não resolve o problema nunca. Então, rapaz, quem inventou tomar sol na laje foi um cara muito inteligente, porque ele se bronzeou e ao mesmo tempo ele ficou eliminou o problema e deixou de gastar dinheiro no futuro. Porque quando você soma os forros e acabamentos e instalações que você coloca para reduzir o problema de não ter a laje, dá o valor da laje com a diferença que você não vai ter uma série de problemas que você vai ter. E laje é barato, ainda mais depois que inventaram laje de forro, gente. Laje é uma coisa que não compensa tirar e graças a Deus não foi só eu que penso dessa maneira não. Os idealizadores de Minha Casa Minha Vida também colocaram como exigência que não dá mais para ter casa popular sem laje. Graças a Deus. Quando eu comecei a falar isso em minhas aulas, você vê lá minhas primeiras aulas que eu falo isso, toda aula eu bato esse martelo. Eu falava, o programa Minha Casa Minha Vida deveria ter. Aí teve um ano que eu fiquei sabendo, botaram isso no programa, não pode mais fazer casa de pobre sem laje. Acho isso fantástico, é maravilhoso. Sabe por quê, gente? Existe uma falsa cultura de que nós, arquitetos, somos contratados para fazer coisas belas. Inclusive não para funcionários, porque se fosse funcional, contrataria o engenheiro, né? Porque eles acham que os aspectos funcionais que a gente estuda engenheiro não sabe que é a gente. E que a gente vai encarecer as coisas. E na verdade o nosso papel é cumprir inclusive com esse papel que é privilegiar a questão financeira. E justamente por esse motivo, a gente tem que saber fazer a coisa, ter um custo-benefício, um preço adequado para o perfil. Oi. Hello. Estamos aqui. Então, a gente precisa saber adequar a situação financeira também de edificação. E eu me perdi, eu tinha uma coisa para falar, não era questão financeira somente não. Casa do pobre tem que ser bonita, bem feita e com material de primeira qualidade, porque rico muda todo ano e faz reforma, o pobre só faz uma vez. Cada 10 anos, pelo menos. Ele tem preguiça de ir para a segunda e fica puxadinho lá para sempre. Puxadinho de pobre que no futuro vai virar outra coisa é mentira, mentira absoluta. Ele faz o puxadinho e o puxadinho vai virar um lugar temporário. Tem casos, inclusive, que a casa como um todo é um puxadão, né? Puxou e ficou os puxadões lá. Então, a gente tem que fazer bem feito, quem só faz uma vez, a gente tem que ter essa capacidade de planejar, né? Então, E a laje não tem reforma, né? não tem o quê? A laje não existe reforma. Existe. Eu digo assim, não precisa de estar reformando. Ah, e sim. quando se a pessoa fizer um forro de gesso, ele vai ter que reformar. A durabilidade desse telhado é muito curta em relação ao que é a durabilidade da laje. Essa semana eu estava passando isso, que teve uma casa de chegadas domésticas que ganhou o prêmio de melhor arquitetura. No Facebook? Tá no Facebook. A propaganda passa no Brasil inteiro, inclusive na primeira aula que eu dei, eu falo dessa propaganda. Aquilo ali devia ser uma coisa que o Claudio ia fazer todo ano. Mas se eu falar, não gostou da casa? A imagem que ela deu, ela não gostou da casa? Não mostra, não, eu gostei. Não, foi ela, a dona da casa. Na reportagem, ela deu uma entrevista falando que ela vai modificar a casa, porque ela não gostou, porque ela queria pôr na casa. E eles deixaram as paredes novas. Aí ela disse que não gostou, porque ela queria pôr a luz e foi na rua depois. Eu achei que ela ia mudar. Ela não gostou da casa, não foi gostou.
concentra aqui, gente. Isso que você está falando aí é super comum, sabe? Porque a gente, no nosso dia a dia, é um dia a dia estressado, de muita cobrança, de muita informação. Aliás, de cliente que não quer participar das informações que ele tem que dar para justificar a casa dele, muitas vezes. E muitas vezes o arquiteto ele não quer cumprir o papel de descobrir tudo que o cliente precisa antes de sair projetando, porque são muitas coisas a projetar. Esses projetos que vocês fazem, você sabe que são estudos preliminares, né? Eles não têm grau de detalhamento que um projeto de verdade tem. Então, são muitos dias, muitos meses, até anos a vezes de trabalho para que um projeto seja idealizado e uma obra seja concluída. Então, às vezes isso acontece mesmo, da pessoa não pesquisar. Eu espero que vocês não tenham esse perfil. Procurem idealizar o que a pessoa sonha, o que é a expectativa dele, façam uma pesquisa antes de propor algo. Porque o que nós mais temos aí no mercado é a casa ideal, maravilhosa da cabeça do arquiteto, que é maravilhosa para ele morar, mas ele esquece que quem vai morar é outro profissional, é outra pessoa. Eu acho que é a questão do poder aquisitivo da pessoa. O sonho da mulher é ter uma casa colorida. E os arquitetos, eu acho que estão acostumados sempre a trabalhar com as madames e não gostam de cores, acho que tudo sem cor. Mas nesse caso, eu acredito que era inverso. Ele foi o que o professor acabou de falar. Eles queriam expor a ideia dele. Eu vi essa reportagem, então eles colocaram de graça. Ela não pagou nada pelo projeto. Ah, tem isso. É isso que não quero comprar. Ela não pagou Não, nada. ela pagou. Mas, gente, pagando ela ou não, o papel da gente é realizar uma expectativa de uma pessoa. Não é a gente quebrar o sonho da pessoa por conta disso. A vida toda dela, ela passou a vida toda junto, acho que 50 mil para conseguir fazer. Ele pagou para ele. Sim, mas olha, pagar ou não pelo projeto é irrelevante. Se você não topou fazer o trabalho, porque você não quer receber, por algum motivo porque ia fazer essa propaganda para ele, seja lá o que for, ele precisa cumprir o papel dele, que é projetar para ter expectativas do ser humano lá que expôs o que é. E se o ser humano não expor, é a obrigação dele descobrir qual é a necessidade da pessoa antes de sair propondo espaços, né? E é super comum o arquiteto do mercado. Nós, inclusive, temos essa má fama. É comum a gente ser acusado de pessoas pelas pessoas, por criar casas para a gente, por fazer coisas fantásticas que não servem nada para a pessoa que realmente vai comprar. Isso é a coisa mais comum, tá? Fiquem alertas para que isso na prática de vocês não se repita. O arquiteto está lá se gabando e a mulher sabe como você Gente, mas não é só quando a gente analisa a questão micro que a gente vai descobrir um resultado térmico não, tá? A gente também precisa se preocupar com os fatores externos. Obviamente que quando a gente tem uma condição geográfica desprivilegiada, desfavorecida, talvez a vegetação não vai nos ajudar muito. E eu não estou falando somente da questão da vegetação. O clima é composto por várias coisas: insolação, vento, terreno, a quantidade até de terra ou de pavimentação que você coloca ao redor do seu edifício, ele gera uma situação térmica diferente. Então a gente não pode ficar alheio a isso. Às vezes até escolher no lote o local onde tem a quantidade maior de vegetação ou de sombreamento ou menor de pavimentação, vai mudar a relação térmica da casa. Imagina que você tem uma parte do teu lote que está virado para a natureza e tem uma outra que está virada para um pedaço grande de asfalto com pavimentação. Você acha que aquele calor vai refletir, não vai voltar para casa? Então a gente tem que estar atento para esse detalhe também, porque senão fica completamente questão térmica, tá? Isso daí é para a gente ficar atento também. Olha só a diferença desses dois exemplos aí. Essa casa está totalmente inserida, não somente no meio da massa verde, ela tem uma quantidade de verde ao redor dela. A arquiteto teve o cuidado de isolar as pavimentações em pequenas áreas. Já este aqui, fez um espetáculo de pavimentação. A maioria, inclusive, das aberturas dele estão voltadas para esse piso pavimentado. Não tenham dúvida que isso aqui vai se reverter em modificação térmica para dentro da casa, porque o calor vai bater todinho aqui e voltar para casa. Então a gente precisa se preocupar com essa questão também. Mas olha só, nesse caso aí, igual você estava falando na aula de ontem, isso é na Califórnia, então, por exemplo, lá é frio. Lá isso é comum, isso é interessante. Agora, considerando o clima do Brasil, isso não é legal. Mas você concorda que a Califórnia também tem verão? E o verão da Califórnia é escaldante também, tá? Tanto quanto no Brasil. Tanto que às vezes lá vai ser mais frio. Isso seria melhor na Inglaterra. Porque o
Don't hurt me. A minha tia mandou botar na praia e vou continuar sério. Não Necessita ser feito. Então o que a gente vai ter que utilizar como condicionante para verificar se o edifício vai ter uma condição térmica boa? Ou seja, quando eu estiver propondo já a volumetria de vocês. Primeiro, a própria forma. A gente já viu que a própria forma que vai ser criada, ela vai poder ter. Aqui, por exemplo, ó, se a gente está numa fachada que ela tem incidência em diagonal do sol, a própria forma que foi colocada aqui, ela já dá uma redução dessa incidência. Se existe uma incidência mais vertical, essa projeção na horizontal vai me causar uma projeção na porção inferior da edificação. Precisa saber onde estão os ventos dominantes, ter cuidado com o acesso e saída. Tudo bem que eu não preciso estar tão ligado a essa questão, mas também não preciso ignorar. Os ventos frios, eles normalmente circulam embaixo e os quentes sobem. Então, ter aberturas superiores para que isso consiga sair também é importante. Agora, só o fato de você preparar uma entrada e uma saída é interessante. E outra coisa que é importante, ó, não é porque eu quero deixar a luz entrar que eu preciso deixar o calor entrar também, não. Porque a partir do momento que eu crio a volumetria que ela recebe essa insolação, mas a luz volta refletindo e não de forma direta, uma coisa é a luz direta, penetrando o espaço, ela vem com radiação. A indireta, ela vai com radiação também, mas ela vai mais luz do que radiação. Vocês estão entendendo isso que está sendo expressado aqui, gente? A gente tanto consegue criar anteparos, quando a gente consegue criar situações da volumetria onde o sol não bate direto, mas ele bate diretamente, reflete na área externa e volta para cá. É muito mais interessante do ponto de vista térmico e talvez até do ponto de vista lumínico também. Luz direta, ela não é, pelo menos a do sol, ela não é tão boa para as atividades de trabalho, especialmente manuais, quanto a indireta é, tá? Aí a gente faz uma discussão de novo na questão do telhado ecológico. A gente já tocou nesse assunto que foi lá atrás. Gente, aí a gente está vendo alguns exemplos aqui. Ter telhado ecológico, gente, não é só fazer uma graminha, achar que ela está lá bonitinha, sustentada, não. Os gastos, a quantidade de camadas para que isso aqui funcione é grande. A quantidade de elementos é grande. De materiais que poluem, como os impermeabilizantes, ou de base asfáltica, ou de derivada de concreto, ou de petróleo, todas elas poluem também, todas elas precisam de fornalha, queimam, produzem gás carbônico. Então a gente precisa equilibrar, de uma maneira, de utilizar materiais que não passem por um ciclo de intervenção de natureza tão grande quanto o que estão se propondo atualmente. E outra, pensar na quantidade que se está trabalhando, porque para que uma coisa dessa tenha efeito sobre efeito, precisa atingir a escala urbana. Um micro telhado não tem importância, e se tiver, existem meios mais práticos para a tecnologia atualmente no Brasil, para se trabalhar, até dentro do próprio lote, que é você aumentar a zona de permeabilidade. As próprias leis da maioria das cidades, do Código de Obras, não permite que a gente saia pavimentando tudo. Então o jardim está lá também na área, comparecendo como um elemento que vai reduzir a quantidade de radiação que vai dar origem ao efeito estufa, né? Que é aquele que a gente tanto tenta evitar quando a gente pensa nessas questões. Um jardim é uma coisa para se cuidar, tá? Jardim não é uma coisa que ele vive lá automaticamente, mesmo desconsiderando esse preço para colocar aqui que é milionário. O jardim precisa de manutenção, o jardim também não é barato para se manter, não. Ele precisa ter uma quantidade de retorno diretamente para quem está utilizando, para que a pessoa que está convivendo com aquilo durante muitos anos entenda que quer manter aquilo. Vocês sabem o que significa colocar num edifício comercial uma jardineirazinha? Pagar um jardineiro que é 150 contas diárias. Opa! Só por aí a gente já começa a pensar no custo que pode fazer com o seu cliente. Depois de algum tempo, pensa nisso, é maravilhoso, ajudou a natureza, mas para mim sozinho não está tendo tanto retorno. Agora, quando você pensa que você tem um bairro inteiro dessa maneira, muda, porque o clima do bairro inteiro vai mudar e o benefício de repente vale a pena.
E isso, de repente, pode ser transformado numa taxa de condomínio que vai beneficiar toda aquela população. Então, eu estou querendo sensibilizar para vocês o raciocínio de visão mais macro relacionado com essa questão de sustentabilidade, que nós arquitetos normalmente não temos. As soluções lá de fazer reservatório inferior para captar água da chuva, a questão de você usar a energia solar para transformar em energia térmica e produzir água quente. Funciona? Sim, mas vamos dominar as condicionantes, porque muitas delas têm vantagens e desvantagens. Por exemplo, eu já projetei numa casa pequena um sistema de energia solar. E se você pega as pesquisas do fornecedor, vai ser maravilhoso, vai ter economia e tal. Mas o meu cliente, ele relatava para mim o seguinte fato. Ele falava assim: Raul, eu vou lá no meu banheiro, aí tem aquele sistema lá, ligo o chuveiro, fico esperando 5 minutos para o negócio danado do chuveiro lá esquentar. Sabe o que eu faço? Eu jogo 5 minutos de água fora. Será que essa economia foi tão boa assim? Será que ela realmente está valendo? Eu tenho meus questionamentos. Por que colocou aquela caixa térmica lá? Venceu a placa solar. Mas a água cresce e não pode. Material bem mais caro na hora. Então veja, o que ele está dizendo? Existem sistemas que poderiam não dar essa defasagem de tempo para que a água fosse aquecida. O que eu estou fazendo, gente, não é dizer para vocês que uma solução é boa ou é ruim. Eu estou querendo que vocês sejam sensíveis a pesquisar quais são as minúcias desses sistemas. Fala aí. Professor, talvez a pessoa até que se... Não esquece. Só deixar aqui a gente. Então tá. Aterriza. Quando você aterrizar, você fala de novo. Somos todos ouvidos. Gente, as características físicas e organolépticas também podem proporcionar mudanças térmicas. Obviamente que a gente não vai ter isso de maneira tão incidente e que vai alterar tanto a questão térmica, mas há diferença, por exemplo, no uso de cor em relação ao resultado térmico, sim. A gente sabe que as cores claras, elas absorvem menos, elas refletem a luz solar, né? E com isso elas acabam refletindo também radiação. Ao passo que as cores mais escuras, elas absorvem mais, então elas tendem a aquecer melhor. Gente, isso não quer dizer que vocês têm que clarear a fachada da casa toda vez, o tempo inteiro, porque senão vai ficar quente, porque a quantidade é muito pequena. Mas se você tiver uma solução, por exemplo, de um telhado, que é uma região que ninguém está vendo, em escolher entre fazer um acabamento que vai ser escuro ou claro, provavelmente vai ser um claro. Agora, cuidado com a questão também do ofuscamento, tá? Essas imagens aqui a gente vai ver de novo quando eu falar de questão lumínica. Eu acho que a gente está... Deixa eu ver se a gente está vendo questão lumínica ou térmica. Só uma pergunta. A telha escura, mesmo sendo esmaltada, ela absorve calor e uma... Mesmo a esmaltada absorve mais calor. A telha escura. Tá? Na verdade, o que a telha esmaltada tem é uma maior resistência a intempéries. Ela vai desgastar menos com o tempo e ela também é menos permeável. Porque a questão térmica dela não tem grandes diferenças por conta de estar esmaltado ou não estar esmaltado não, tá? Até porque o esmalte é um bom condutor de calor. Então, não tem grandes vantagens. Mas estava falando da questão de temperatura e vou aproveitar para falar da questão de ofuscamento. Gente, eu não sei de cabeça agora, que não está anotado, talvez do slide especificamente da questão lumínica, mas algumas dessas fotos aqui são de uma cidade, que inclusive é uma cidade histórica, tombada, que é patrimônio, né, cultural, lá na Grécia, onde é o local onde tem a maior quantidade de edificações pintadas de branco. E não sei se por um acaso, é também a cidade que tem a maior incidência de degeneração macular nas pessoas. O que é degeneração macular? O que eu tenho no meu olho esquerdo? Você perde uma parte das células nervosas na retina e aparece uma mancha escura na sua visão. Eu já falei para vocês que eu fico dando defeito por um lado, eu vejo monstrinhos de vez em quando. Quando vocês me virem assim dando tique de cabeça, não é porque eu tenho tique nervoso, não, é porque eu fico pensando que tem barato, não sei. Então, as pessoas que têm degeneração, elas têm essa manchinha de pulsação assim no meio da visão da pessoa. E isso é causado pela... Primeiro, você tem que ter uma predisposição genética.
E segundo, você pode também adquirir isso pela alta exposição da sua retina aos raios ultravioleta, tá? Então, se você quando a gente está pensando que vai haver uma reflexão da luz, nós temos que ter cuidado com as cores também que vão ser colocadas nesses espaços que estão expostos às luzes. E cuidado com quem está em frente a eles, que é aquele caso que eu falei para vocês, da varanda, que a gente trabalha com peso lá, e aí vai dar reflexão e vai causar ofuscamento, tá? Você pode provocar problemas de saúde. Aqui, ó, a gente já tem a identificação e está pintada em preto, e talvez até pelo indicativo da foto seja até favorável, né? Só que a gente já sabe, como eu acabei de falar, que a quantidade, a influência da cor sobre a questão térmica é muito baixa. Ela ocorre, mas é muito baixa. Então, aqui num local de clima frio, se a gente estivesse pensando só climaticamente, seria até favorável que ela fosse toda escura. Professor, ocorre mais abaixo isso? A alteração de temperatura por conta de absorção de radiação ou reflexão da radiação pela cor é muito pouco. Não chega a mudar drasticamente uma situação térmica no edifício, ok? Normalmente não é um recurso que o arquiteto usa para resolver um problema térmico. Agora, ele ajuda? Ele altera, mas é bem pouco. É como a película lá. Película resolve o problema de calor, de insolação. Ele ajuda, mas ele não resolve não. Ele reduz muito pouquinho. Voltando para a questão acústica. Gente, existem alguns índices em decibéis que vão ser estabelecidos, como por exemplo, aí você vai entender que num quarto nós normalmente estamos em torno de 20, 25 decibéis, que quando a gente está num local em meio à natureza, estamos em torno de 10, 12 decibéis. Quando a gente vai para um local de compensação, uma biblioteca, já estamos na faixa dos 40 decibéis. Sala de estar entre os 50 e 60. A partir do momento em que a gente começa a ver 90 decibéis, nós já estamos numa zona de desconforto acústico para os usuários. A partir do momento também que a gente começa a ver em torno de 90, em torno de 100 decibéis acima, nós já entramos na zona de insalubridade, ou seja, as pessoas que estão expostas a esse índice, elas começam a ter problemas auditivos, elas vão ter problemas de saúde. Então, uma vez que você chegou lá com decibelímetro, mediu e verificou que os valores estão acima disso daqui, você pode, aqui ó, nessa faixa daqui de 90, você já pode expor as pessoas a problemas psicológicos. Elas já começam a ter transtornos psicológicos por conta do incômodo do som, do ruído, se irrita. Acima disso aqui, elas já começam a ter problemas realmente físicos, tá? Problemas de saúde, e a gente vai ter que evitar. E como é que a gente lida com isso? A verdade é que a precisão desse assunto e a profundidade disso daqui, ela não faz parte da minha disciplina. A gente está tendo noções para que vocês planejem o espaço de vocês e tenham prerrogativas de planejamento baseadas nesse raciocínio. Que é semestre que vem que a professora vai introduzir para vocês comportamental 1. Mas a gente precisa saber algumas ferramentas que estão disponíveis no mercado para evitar. As ferramentas os materiais que são utilizados para evitar a dissipação acústica, eles são o contrário dos materiais que a gente usa para o isolamento térmico, muito embora alguns tenham as suas características. O material que é utilizado para fazer isolamento, nesse caso daqui, ó, o isolamento térmico de verdade, eu estou cobrindo as duas coisas. Uma coisa é você reduzir a incidência sonora por isolamento, a outra por dissipação do som. Como é que a gente dissipa o som? Utilizando materiais que tenham porosidades para que nos interstícios desse material o som seja absorvido. Ele penetra lá e ele se dissipa. A outra maneira é utilizar um material de alta densidade que consiga fazer esse isolamento, porque o som chega na superfície e não consegue ultrapassar.
Só que quando a gente pensa no material que tem alta densidade, a gente tem que pensar especialmente em como são feitas as vedações e as juntas desse material. Porque não adianta nada você utilizar um material de alta densidade, cujas frestas, cujas bordas dele não estão isoladas também e tem ou uma abertura ou um material de baixa densidade utilizado para fechar esse material. Vou dar exemplos claros para vocês. Vidro é um material extremamente denso. Ele é um excelente isolante acústico. Só que ele apresenta dois problemas. O primeiro, se a esquadria não tem um material extremamente bem vedado, como a nossa daqui tem, e que essa daqui da gente tem, ela tem borracha nas portas, né? Para que na hora que você fecha, ela não consegue passar. Se você não tem uma solução como essa, o vidro não vai funcionar como um bom isolante acústico, porque passa pela borda. O exemplo mais claro disso aqui, gente, é a porta que a gente tem. Quando a gente fecha essa porta aqui, isola completamente o som que está lá fora do corredor, não isola, ele reduz, mas continua, porque as arestas aqui, as bordas dela, estão completamente vazadas. Só para vocês conseguirem assimilar de maneira rápida e instantânea o que é bom para isolar no isolante acústico, vocês pensam sempre que aonde entra água, entra som. Então pensa, se eu pego um balde aqui e jogo nessa porta, vai passar água? Vai? Não. Nunca lavou a casa. Um balde d'água jogar em cima dessa porta, vai passar água? Vai. Se você deixar ela não, na sua casa, eu estou falando dessa daqui. Esquece ela. Não tem só isso aqui. A gente tem que respeitar os povos também, que não tem a porta da sua casa. Agora, se jogar um balde d'água naquela janela, passa? Não passa. Você não pode fechar, Agora, isso aí, gente, é por isolamento. O vidro, ele, mesmo que ele esteja vedado, ele pode ainda apresentar um outro problema caso ele não esteja completamente fixado. Ele pode ainda, no momento da reverberação, ele sofrer vibrações. O som pode fazer o vidro vibrar. Quando você tem um som alto, vocês nunca viram nos ambientes? Essa vibração, ela gera um novo problema acústico. Então a gente precisa ter certeza que as extremidades do vidro estão muito bem afixadas para evitar o problema acústico também. Mas o terceiro condicionante que a gente vai ver é a dissipação dentro do espaço de condução do som. Normalmente, os espaços que têm atividades que demandam ruídos, eles precisam de materiais que sejam dissipantes de ruído, que normalmente são materiais porosos. Que materiais são estes? Materiais de dissipação, não é? Materiais dissipantes de ruídos. Dissipantes. Isto. Nós vamos encontrar, por exemplo, lã de vidro, lã de rocha, vermiculita volta-se de novo, outro material, tá? Nesse caso aqui, ó, ele está utilizando uma camada de madeira prensada, porque a madeira prensada, ela é cheia de intertícios, ela tem os vazios, e vem ali que o som se dissipa. Mas na verdade, gente, só o fato de você estar fabricando um sanduíche e ele possuir ar dentro dele, esses objetos que possuem ar dentro, eles tendem a ser bons dissipadores, porque o som chega lá desse local e se dissipa ali no ar. Então, partindo desse princípio, até se você não tiver nada aqui dentro, mas tiver ar, você está fazendo uma ótima barreira acústica. Porque o sanduíche de qualquer material com ar dentro, ele é fantástico para fazer isolamento acústico. E ele é muito bom também para fazer isolamento térmico, com exceção dos materiais que transmitem radiação como o vidro. Eu não posso fazer isolamento térmico por duas camadas de vidro, né? Porque a radiação passa, tá? Ela não passa por convecção, mas ela passa por radiação. O que foi isso? Fala aí. Professor, você viu aquela tomada que os caras inventaram agora com o vídeo? Aí tem uma radiação embaixo do sol do vídeo, aí essa tomada fez toda uma forma de captação do raio solar. Aí ela já encarrega e ela funciona muito. Mas, não. Professor, dizem que a casca aquela parada do ovo. Do ovo? Aquela parada que eles falam do ovo, assim, ó. Da caixa. Ah, sim. Diz que aquele ali é um isolante acústico.
É porque é um material poroso, só que o que a gente, veja só, as espumas sintéticas, elas também são maravilhosas e isolantes acústicos. A casca de uva também, só que ela tem dois inconvenientes. Primeiro que ela não passa na norma de pânico e incêndio. Os materiais hoje que são trabalhados para fazer isolante acústico, ou ele passa na norma de incêndio, ou você esquece. Porque o Corpo de Bombeiros, depois da Boate Kiss, ficou num grau de exigência que eles hoje mandam mais no projeto arquitetônico até do que as prefeituras. Vocês terem noção, eu sofro muito mais aprovando os projetos no Corpo de Bombeiros do que aprovando nas administrações no Brasil. O Corpo de Bombeiros tem uma equipe de bombeiros lá dentro para ficar te petelhando, para nada ficar fora do lugar. O guarda-corpo tem que estar com uma altura, porque senão a pessoa cai. A fenda que está por baixo dele é no máximo 10, senão ele não deixa você aprovar. A passagem para a pessoa sair para a rua tem que estar com uma medida mínima de 1 metro. O corredor tem que estar com 1,20 m, senão ele não deixa aprovar o teu projeto. É uma série de tem que ter estrutura aqui, estrutura de lá, tem que colocar as placas de aviso de saída, a placa de entrada, a placa de que tem algum elemento para cá e para lá, tem afastamento mínimo. A residência se ela for. Não, no prédio que tem atividade mista, a gente tem esse tipo de preocupação, mas nos edifícios que tem residência, já está com esse grau também, porque eu estou aprovando o edifício de residência. O bombeiro não quer saber o que está dentro da sua casa. Agora, o que está no corredor, que é de uso comum, ele vai encher teu saco assim, tudo que é de uso coletivo. Foi? Prédio. Não, nossa, Gente, o bombeiro não quer saber o que está na porta da sua casa para dentro. Não, guarda essa confirmação. Professor, mas se você Deixa ele bonita, Professor, mas se você executar na casa, se você fizer uma casa com instalação de gás encanado, o bombeiro vai querer aprovar isso, não é não? Não. O bombeiro não está nem aí para você fazer na sua casa. Você pode até explodir ela. O bombeiro não, ele só vem socorrer depois que explodiu. Agora, se você fizer qualquer coisa que está sendo utilizado coletivamente, aí o bombeiro vem sim. Eu já sei. É assim, individual o bombeiro não quer saber, coletivo o bombeiro quer matar. Aí o que você vai fazer? Normas de pânico e incêndio. Não vou dizer para vocês o número das normas, porque não é uma só não, é 20 ou 30 lá. Que a maioria deles, nenhum deles sabe as leis de cor. Aí já que a gente está tocando no assunto, vou complementar para vocês também. Gente, essas leis, inclusive, a coisa está ficando tão séria que todo ano tem um decreto novo dos bombeiros. Então nem eles mesmos sabem todas as leis que tem. E mês passado eu aprovei um projeto que sob uma condição mais especial, que não tinha mais como. Meu cliente ia fechar o negócio dele. Pois aí chegou um bombeiro lá, mais antigo, falou, não, tem uma lei que foi lançada 4 meses atrás para manda você construir desse jeito. Aí meu cliente finalmente conseguiu executar a construção dele como estava no projeto, né? Porque na verdade era uma reforma de prédio que eu estava fazendo. E na reforma não tem como ir lá, já feito alvará, vício, sei lá o que mais, e tudo aprovado. Mas para o negócio dele só aprovava essa lei de peças. Aí ele foi lá e descobriu e a gente pôde escrever. Então fiquem atentos para saber quais são as normas mais novas para todos os proprietários de vida, porque agora está muito dinâmico. Todo ano entra normas novas. Inclusive, até uns 2 anos atrás, a maioria das leis das normas de arquitetura porcaria, não servia para nada, mas hoje em dia, eu falei para vocês no início, né? Já temos normas que regulam inclusive conforto ambiental, isolamento térmico, eles dizem também os níveis de acústica. Você ia falar outra coisa? Eu falava que uma vez, eu vou compartilhar só, uma vez eu tive um estacionamento no prédio residencial, né? E a GEPIS foi lá, em primeira instância, né? E assim, algumas coisas modificadas, o projeto aprovado, a GEPIS nem vista grossa, né? Nem falou nada, e passou tudo. Mas o bombeiro, nós ficamos tanto tempo com o bombeiro que nós chegamos a perguntar para ele se ele estava querendo dinheiro, porque ele não saiu de frente da obra, tanto que ele reprovava a nossa pizza umas 5 vezes, por vez que ele assim. Aí quando nós perguntamos para ele se ele queria dinheiro, aí o bicho perguntou, ele queria isso. Ele ficou irmão que ele falou, esse foi irmão que está faltando 10 centímetros, não deixa passar. Cuidado. Agora que você arquiteto, você não pode nem sonhar em perguntar isso nunca mais para ninguém. Ainda mais com óculos. Sim, gente, ó, cuidado, tá? Espuma.
só se tiver certificado em metro avisando que ela passa na norma de propagação de chama, tá? Se ela não resistir a 2 horas de chama, se não tiver escrito lá que está de acordo com a norma, não pode. Ela tem que ter o selo dizendo que ela resiste. Se ela não tiver, você não pode trabalhar com esse material aqui, tá? Todos os materiais que são isolantes hoje têm que passar na norma. Não passou na norma, não pode usar. Alexandre, gente, a gente também pode trabalhar com as massas vegetais como elementos dissipadores de som, porque a massa vegetal ela tem interstício também. Então quer dizer que o som pode se dissipar entre as folhas ou entre a massa, por exemplo, de grama e reduzir vários inconvenientes. Quando foi feito o traçado urbano de Brasília, o paisagismo que fica adjacente aos prédios que estão próximos do eixo rodoviário de Brasília, por exemplo, eles não têm essa quantidade de massa vegetal de árvore aqui à toa, e não é somente pela questão do sombreamento também. Eles evitam que o som que vem daqui do eixo, eles consigam penetrar de maneira sem nenhum anteparo nos edifícios. Então eles vão absorvendo, eles tanto servem de barreira, como eles vão dissipando esse som. Então a vegetação é uma ótima maneira de você dissipar ruído também. Inclusive, se vocês tiverem problemas acústicos relacionando a parte íntima com a parte de lazer, isso é uma maneira de vocês fundamentar isso no projeto de vocês. Aí eu mostro para vocês, numa escala menor, essas coisas que podem ser utilizadas. Aí a gente vê aqui gramado, arbustos, gente, até o próprio cesto, por ele ser uma área vazada, ele ter interstícios, ele pode servir também umas formações de piso, desde que ela seja uma pavimentação completamente lisa, né? Completamente monolítica, ela também vai ter um índice também de dissipação do som muito interessante. A gente precisa pensar nesses materiais porosos quando estiver pensando em acústica e evitar os materiais que são lisos se existir essa característica lá de incidência de ruídos, tá? No espaço. Aqui são projetos meus, ó, e eu tenho sempre uma preocupação muito grande. Eu gosto muito de trabalhar com os materiais, por exemplo, de palha. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, é uma paginação de parede feita com fibra de palha. Quando eu fiz esse projeto daqui, isso é um escritório de advocacia. Aí o advogado tinha esses problemas de acústica e ele reclamou isso o tempo inteiro. Ele falou assim: poxa, mas você não trocou nada das posições dos caras, você vai resolver o problema, você ignorou o que eu pedi para você. Eu falei: não, eu não ignorei, a solução está aqui no projeto. Eu expliquei para ele várias vezes o que ele estava fazendo, o cara não entendeu. E aí, quando ele viu o resultado, ele achou muito bonito, ele falou: cara, eu não tinha sacado quanto isso ia mudar a concepção do meu escritório. Porque eu passei essa fibra de palha, gente, em todas as paredes, de todos os lados que ele tinha no escritório. Ele tinha um problema de atender o cliente dele na sala de reunião, e os assistentes e os estagiários estarem lá de fora conversando, resolvendo outros processos, né, no escritório, e ele não conseguia ter a reunião. Depois que a gente trabalhou com esse material e trabalhamos com tapete, aí na foto, como os tapetes que foram colocados não foi do meu projeto, a gente acabou tirando. Mas ele colocou tapetes e trabalhou com a fibra de palha. A gente amenizou todo o problema dele. Ele nem tinha mais sinal do ruído dos assistentes na sala de reunião. A sala de reunião dele, ó, é essa imagem daqui, ó. Inclusive, a própria sala de reunião eu trabalhei com fibra de palha também, porque o que se falava aqui dentro era confidencial. Se alguém descesse para cá, é porque o processo está num grau nossa senhora. Bom, precisa ser tão confidencial que o que se fala aqui não pode sair, mais ou menos. Essa fibra de palha você utilizou no pé direito todo? Pode, só que o problema é que se você colocar ela no pé direito todo, você pode ter problemas com manutenção, né? Essa aqui, eu botei fibra de palha como exemplo, mas eu estou falando para vocês que tem um gama de possibilidades. Tem os próprios painéis que a gente vai ver sintéticos. Vocês podem trabalhar com determinados tipos de madeira. A própria madeira prensada também, ela pode ter essa característica. Você pode trabalhar com... Sabe aqueles painéis que a gente coloca para esconder construção, que é do material todo
Agora me falou. Madeirite? Mas é o nome do material que faz aquele tamanho. Esqueci o nome dele. Não, não é madeirite não. É aquele monte de pedacinho de madeira. É aglomerado. Não, não é mesmo. Tem um outro nome isso daí. Esqueci. Esqueci. Somente no DF. Compensado Não, não é. Tem um nome específico para isso. Enfim, ele é aquela madeirinha toda despedaçada e ela é toda porosa também. Ela absorve bem o som, mas eu não consigo lembrar o nome dela agora. Mas ele poderia trabalhar com tecido. Tem vários tecidos, várias lojas especializadas nisso para você trabalhar. Aliás, quando a gente vê, por exemplo, o cinema lá com a parede toda de carpete, é por conta disso, porque o carpete é um ótimo dissipador de som. Então o carpete é uma solução que a gente está na mão. Porém, o carpete ele é problemático, especialmente há 10, 15 anos atrás em Brasília, carpete era um problema sem fim aqui, né, de carpete. Porque ele também é uma fonte de insalubridade no espaço. Ele é um vetor para germes, para bactérias, para micro-organismos diversos, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu evito ele em determinados locais. Mas, sabe o que é muito comum em restaurantes, por exemplo? O pessoal coloca forro de vermiculita. Forro é todo grudadinho, com um monte de pedacinho de vermiculita pendurado. Ele meio que parece um monte de isopor despedaçados e colados. Fica uma estética bem diferente, mas é às vezes uma coisa que se assume para poder melhorar a estética. Em Recife é muito comum os restaurantes terem esse tipo de solução. É branquinho, é bem interessante. E tem um de vermiculita compactado, que ele é todo furadinho também. E tem um forro acústico que ele é furadinho, só por ele ser furadinho ele já tem intertícios, e ele já dissipa som também. Ele tem características acústicas. Lá na UDF, quando eu dava aula, o forro de todas as salas era desse jeito para melhorar. Melhorava bem. Oi. Professor, aqui na Paróquia Santa Maria de Deus em Santa Maria, a igreja tinha um problema de eco, né? Tudo que o quadro falava dava 30 vezes. Aí a solução lá foi fazer um chapisco mais grosso, sabe? E aí matou toda essa diferença. Gente, reverberação normalmente você precisa fazer só um raciocínio. Qual é a proporção de objetos que são lisos e brilhosos e qual é a proporção de objetos que são porosos e rugosos? Se você criar uma superfície mais rugosa do que lisa e menos brilhosa, mais áspera do que brilhosa, você vai reduzir a questão da reverberação. Eco acontece por conta da reverberação. O som bate numa superfície, bate na outra e começa a dar aquela reverberada e a gente escuta o eco. E só quem consegue reverberar é o objeto que é liso, porque o objeto liso ele é denso, tá? Não tem os intertícios que vão dissipar o som. E a gente precisa provocar isso para quiser reduzir a acústica. Olha só, essa solução aqui já era no escritório, onde eles não tinham superfície vertical suficiente embaixo, apresentaram a solução acústica no teto, penduraram e fizeram essa estrutura suspensa aí próxima do forro para poder reduzir a acústica, mas os painéis aqui de baixo, gente, já são todos revestidos com tecidos. Essa solução de vender painel já revestido com tecido ela é super comum. As empresas que têm que trabalhar com divisórias, esse aí deve ser, né? Acho que não. Está com cara de ser call center não, mas no call center é comum esse tipo de solução, né? Isso que você está querendo dizer, né? Então as empresas que vendem divisórias, elas já têm dentro da linha de produtos dela o painel que é revestido com tecido, porque ele tem características acústicas. Mas professor, mas não botou isso para na alta ver, porque agora você está passando nesse não bate ali para. Ela não bate ali e para, ela chega lá e ela é absorvida. Coisa de higiene, né? Aí são os painéisinhos sintéticos que eu falei para vocês. Eu botei esse de colmeia porque era o que tinha para hoje, tá? Mas vocês vão ver formas de tudo quanto é variação de cor, de textura. Tem inclusive painéis acústicos que eles têm aspecto de madeira, que tem aspecto de metal, que tem aspecto de tudo quanto é coisa que vocês imaginarem, de aço enferrujado, tem de toda maneira. Aliás, o aço enferrujado, só pelo fato dele ser mais rugoso do que o aço liso, do que o aço polido, só nisso ele já ganha uma propriedade acústica mais interessante do que o outro aço, tá? Então meio que vocês podem resumir que analisou, foi liso, vai reverberar, foi rugoso, foi áspero, já é melhor para a questão acústica, tá?
home theater, por exemplo, esse aqui, dentro da residência, é um ambiente de maior necessidade de trato acústico. A gente normalmente, o de lá, você vê a proporção de cortina que está na parede, o tapetão lá embaixo, não é à toa, é para absorver o ruído, porque senão o som que é gerado no home theater, ele cria inconvenientes para a edificação. Além de trabalhar com os materiais internos, você pode pegar a parede. É super comum hoje nas construções que as paredes sejam de drywall, né? Vocês devem estar ouvindo falar muito, vai fazer e coloca sempre parede de gesso. A parede de alvenaria, ela está cada vez mais caindo em desuso para as áreas internas e ela só está se mantendo na área externa, porque até hoje o steel frame foi uma tecnologia que não vingou direito no Brasil. Drywall, ele é muito antigo, né? Ele não é coisa de agora, ele é bastante antigo, mas ele só começou a pegar direito aqui no Brasil década de 80. Década de 90 virou febre, então já não tinha mais para você correr, drywall já tinha dominado o mercado. E hoje a gente tem predominância das alvenarias em drywall em relação à alvenaria. Já a gente vai falar de tecnologia, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre isso, que vocês devem ter ficado agora super estimulados com drywall. Cuidado para não se bitolar também, porque só tem drywall em grande quantidade, porque nós arquitetos, a questão financeira é interessante também, porque o preço do drywall baixou muito, mas sabe por que uma tecnologia baixa de preço? Porque ela é produzida em grande quantidade. Tudo que é produzido em larga escala cai de preço. Steel frame para mim é a tecnologia. Eu sou louco, eu sou enlouquecido por steel frame. Eu sou doido para fazer casa de steel frame. A gente vai ter uma aula já só disso. Já não, mas lá na frente, quando eu falar de aspecto financeiro. Mas ele é um drywall com placa, em vez de ser de gesso, placa de fibrocimento. Isso que é steel frame. E as travessas metálicas, elas são mais rígidas porque o peso é maior. Eu já vi uma placa dessa numa casa que está fazendo aqui, uma casa de estrutura metálica. E elas são lindas, as placas também, elas são bonitas. Essa casa, mas pelo que aparece, não sei se você ouviu, e no Parque ali, quem vai entra para o aeroporto. Ela está bem diferente, ela foi feita toda a estrutura. Eu acho que eu já vi, mas eu não estou lembrando onde é agora, mas eu já passando pelo Parque e vi uma coisa assim. E só que eu não sei se é desse. É bem provável, gente, ó. A pessoa que produz em larga escala, para mim não tem nada mais prático, vantajoso e eficiente do que trabalhar com steel frame. Só que a cultura do steel frame não pegou ainda no Brasil. Porque ela é toda, a casa toda, ele só tem estrutura metálica. Mas eu vi o drywall lá também essa semana passada, reparei, mas eu vi dessa placa seguintíssima, mais a cor do cimento, entendeu? Do que o drywall. Mas vamos fazer o seguinte, eu tenho uma aula só para falar disso, a gente retoma esse assunto lá na frente. Essa placa não é mesmo do painel wall, não, né? Painel wall é steel frame. Interessante. Foi o nome que um fabricante chamou para não vender steel frame, vender com outro nome comercial. Painel wall é um nome comercial, tá? Steel frame é a tecnologia. Serve. Aí ele já chama de laje wall, né? Estou fazendo uma pomada ao vivo. Gente, bora voltar aqui para o nosso assunto. O projeto aqui da esquerda ele é projeto meu, é um home theater étnico. A cliente ela fazia questão de ter uma coisa que resgatasse a identidade africana, então a gente trabalhou com uma série de motivos aí que tem a ver com esse tipo de identidade, mas esse não é o grande trunfo dessa imagem tá aí, é porque ele tem características acústicas muito interessantes. Primeiro, as paredes não são todas lisas, você vê que elas têm trabalhos, tem quadro, tem frisos, tem uma série de entalhes para garantir que ela não seja lisa, isso já melhora a acústica. As proporções de parede, elas estão todas com tecidos, porque isso vai também favorecer a questão acústica. Eu trabalhei, infelizmente a foto não dá para mostrar muito bem do jeito que está aí no projetor, aqui no computador se vê um pouco melhor, mas eu também trabalhei com fibra de palha, não só na parede, aqui no caso eu subi até o teto, vocês estão vendo que é uma oportunidade? Quando eu falei para a cliente que eu ia botar palha grudada no teto dela, essa cliente surtou. Eu falei, não estou entendendo, que coisa louca é essa? Botar no teto. Nunca vi ninguém botar revestimento em teto de ambiente. Eu falei, tem um porquê, deixa fazer que você vai ver. Lá é muito bonito ver essa palha passando assim da parede para o teto e tem resultados acústicos muito bons, porque antes de a gente fazer esse trabalho com ela, ó, eu peguei esse sofá dela, eu resgatei da sala dela de baixo, trouxe daqui para cima e mudei o revestimento. Ele era um material mais liso e eu troquei por um mais
felpudo, para justamente absorver o som. Essa mudança de cor já foi partida mais a ver com a plástica que eu queria dar no espaço, mas a troca de material foi interessante. O piso dela era todo de granito, e o que a gente fez? Introduzimos esses tapetes aí de baixo, com essa coloração que remetia também à identidade africana, apesar dele não ser africano, era um tapete persa contemporâneo, porque quando se fala tapete persa, vocês pensam logo naquele cheio de coisinhas, né? Aqueles babás, aquelas coisas todas, e não rola isso no tapete persa contemporâneo. Esse é persa, mas ele tinha uma identidade, na minha opinião, muito mais africana do que persa, por causa da coloração dele. E sem falar que a porta, ela tinha um elemento vedante. Ela travava, ela tem até uma estrutura ali que infelizmente não dá para ver na foto, mas aí ela entra na estrutura, prende e veda na borracha. Então a gente fez uma série de tratamentos aí para garantir que esse hemometita ficasse isolado do resto da casa do ponto de vista acústico. E olha lá o mistério de você conseguir fazer a questão lumínica está bem resolvida sem afetar a questão térmica, gente. Por que a brise é tão utilizada? A brise é utilizada porque ele é um elemento que consegue barrar o sol indireto. Se o sol bate na superfície como essa, ele não consegue penetrar, porque a luz que não foi barrada na de cima para na de baixo, uma vai proteger da outra e não penetra a radiação direta. Agora, a luz que vai penetrar no espaço, ela passa nos espaços intermediários e ela vai passar por reflexão. O que vai acontecer então? Eu vou garantir que eu tenho um ambiente bem iluminado, mas ele não tem tanta quantidade de radiação. Só que a gente não precisa reproduzir esse efeito somente com brisas. Existe uma maneira de você trabalhar, por exemplo, aqui, com uma projeção horizontal. Poderia trazer esse efeito também. Agora, obviamente, com uma projeção horizontal aqui, ela vai ter uma dimensão muito maior do que a gente tem quando a gente trabalha com esses parcelamentos como é feito na brisa. É por isso que a brisa é tão recorrente e tida como tão eficiente, tá? Porque vocês lembram que quando a gente coloca a proporção horizontal, se a gente considera o caso de Brasília, o ideal era ter a mesma proporção de vertical no horizontal? Só que a gente sabe que financeiramente, estruturalmente, a gente tem problemas. Então a gente acaba não praticando isso. Mas quando se pode, a gente tenta. Deveria mais quando ele faz os avanços de cobertura dele, dos comerciais, ele faz bem maior do que é comum em outros edifícios, né? Considerando essa questão aí, apesar de eu achar que a Niemeyer é bem fraquinho de resolução climática, mas nesse ponto aí ele pensou de maneira até bastante coerente e razoável, porque ele projetou, ele concebeu as coisas com bastante extensão para o prolongamento da cobertura. O balanço que ele deixa na laje de produção da comercial, vocês sabem do que eu estou falando, gente? Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Daquelas lajes que a gente tem na frente da comercial, protegendo o edifício antes de adentrar ele. Professor, os prédios da comercial, é um projeto que foi determinado ou foi tudo construído também nesse espaço que é Não, tem uns inclusive que foram projetados, por exemplo, eu trabalhei na Camargo Correia. Então eu tinha notícia de um que tinha sido projetado por alguém da equipe da Camargo Correia. Então tem diversos autores de projetos ali no setor comercial. Não tem só um arquiteto que criou os prédios do setor comercial, não. Tem uma pancada. Bastante mesmo. Não, fala assim da comercial. Falso café. Hã? Falso café. Ah, ele está falando Não, do comércio local. Comércio local. O comércio local de Brasília, ele tem um traçado inicial, né? Na verdade, a concepção vem do Lúcio Costa, tá? Porque foi quem traçou a cidade. Aí ele mostrou como era a concepção e em alguns casos, os arquitetos projetaram alguns comerciais, né? 9 horas. Tá, vamos dar uma pausazinha e a gente volta para a terceira etapa. Acho que é 206 norte desocupado. Lá foi feito um concurso na UNB, antigamente. A minha ex-sócia, aí a gente está falando dos arquitetos velhando, tá? Minha ex-sócia, ela hoje em dia é uma senhora já. Ela já não está mais atuando com arquitetura, ela foi curtir os netos dela. Ela estudava na UNB na época que foi feito um concurso para os estudantes para projetar, e um amigo dela ganhou esse concurso.
E ele inverteu o conceito de integração das atividades. Todas as comerciais, elas são voltadas para onde está o fluxo de pessoas. Vocês lembram que eu falava que as pessoas não vão aonde está o comércio tem que ser criado aonde já há uma grande axialidade? A axialidade não é brincadeira em projeto de arquitetura, não. É uma questão técnica muito séria. E esse rapaz que projetou, na época, um rapaz, hoje em dia deve ser um arquiteto super experiente, ele desconsiderou a axialidade e jogou as atividades para fora da axialidade. E jogou para dentro das quadras. O que aconteceu? Não tem a quantidade de abastecimento de pessoas suficiente para alimentar aquela atividade só com a quadra. Precisava do fluxo urbano para alimentar as atividades. Resultado, a maioria das atividades faliram e virou uma quadra morta. Negar construtividade, axialidade, atividades atrativas no espaço social, gente, é negar a funcionalidade dele, é fazer com que as pessoas não queiram mais utilizar ele. Tá? Isso aí é a prova viva do que a gente estudou lá em aspectos copresenciais e sociais. A gente continua aqui na etapa 3.